Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. A chuva fina escorria pelo para-brisa, dificultando minha visão enquanto o carro sacolejava pela estrada de terra. O GPS já não mostrava sinal, e a sensação de isolamento me fazia repensar a decisão de vir sozinho. Eu poderia ter esperado um dia mais claro, talvez ter trazido alguém para me acompanhar, mas algo em mim queria resolver aquilo de uma vez. A fazenda Bela Vista era minha herança e um presente inesperado de um tio distante que mal conheci. Não sabia se era um presente ou um peso, mas ali estava eu, tentando descobrir. Quando os portões enferrujados surgiram à frente, senti um aperto no peito. Parei o carro e desci, sendo imediatamente atingido pelo vento gelado e pelo cheiro de terra molhada. Empurrei os portões com esforço, o som estridente ecoando no silêncio ao meu redor. Do outro lado, a propriedade parecia me observar, como se estivesse me esperando. Eu tentei ignorar o calafrio que subiu pela minha espinha e entrei. A casa principal era a primeira coisa que se destacava, ou melhor, o que restava dela. As paredes estavam rachadas, e o telhado quase desmoronando. Por um momento, pensei em como aquilo havia sido diferente um dia, mas logo meu olhar foi atraído para o fundo da propriedade. Lá estava ela, a casa do capataz. Isolada. Intocada. Havia algo naquela casa que me fazia querer olhar para outro lado. Era menor do que a casa principal, mas parecia muito mais imponente, como se guardasse algum tipo de segredo que não queria ser descoberto. As janelas escuras pareciam me encarar, analisando cada movimento que eu fazia. Tentei rir de mim mesmo, afastando o desconforto. Era só uma casa velha, nada mais. Enquanto me aproximava, lembranças das histórias que ouvi quando criança voltaram à minha mente. Aquelas lendas que meu tio adorava contar. O capataz era cruel, um homem que tratava os trabalhadores como lixo. Uns diziam que ele havia fugido no meio da noite, outros, que fora morto por mãos vingativas. Mas havia quem dissesse que ele nunca saiu dali. De qualquer forma, eu não acreditava nessas histórias, ou pelo menos tentava não acreditar. Quando girei a maçaneta da porta, o som do rangido ressoou como um grito na noite. Assim que entrei, o cheiro de madeira velha e poeira me atingiu de uma vez. O interior estava desgastado, mas estranhamente intacto. Passei os olhos pelos cômodos e senti um peso estranho no ar, uma espécie de tristeza que parecia impregnada nas paredes. Um pensamento passou pela minha mente: quantas pessoas sofreram aqui? Olhei para os cantos. Um móvel tombado, marcas no chão que pareciam de botas antigas, e uma janela quebrada deixavam o lugar ainda mais inquietante. Saí para pegar minhas malas no carro, mas antes de voltar, dei uma última olhada para as janelas da casa. Foi quando algo me fez congelar. Juro que vi uma sombra se mover lá dentro. Sacudi a cabeça. Era só minha imaginação, não era? Deve ser superstição boba, murmurei para mim mesmo, tentando parecer convencido. Mas, ao fechar a porta atrás de mim, percebi que minha respiração estava mais pesada. O silêncio dentro da casa do capataz era quase ensurdecedor. Por mais que eu tentasse ignorar, havia algo naquele lugar que fazia minha pele arrepiar. Tudo parecia imóvel, mas ao mesmo tempo, vivo. O ar era pesado, carregado de poeira e algo que eu não conseguia descrever, talvez o cheiro de coisas velhas misturado com um tipo de amargura que parecia brotar das paredes. Passei os olhos pelo cômodo principal. Os móveis estavam ali, cobertos de poeira e marcas do tempo. Havia uma mesa de madeira com as pernas tortas e cadeiras que pareciam prestes a desmoronar. Em um canto, um relógio de parede chamava a minha atenção. Estava parado, o ponteiro congelado às 3h33. Franzi a testa. Não havia energia elétrica ali, mas algo na precisão do horário me deixou inquieto. Continuei andando. As tábuas rangiam sob meus pés, e, a cada passo, o som ecoava pelos cômodos vazios. Em uma prateleira desgastada, livros encapados com couro ainda resistiam ao tempo. Passei os dedos por um deles, e a capa desintegrou-se sob meu toque.
Ótimo, isso vai me ajudar muito a catalogar os bens, murmurei, tentando rir para aliviar o desconforto. Foi então que encontrei algo estranho. Uma gaveta da mesa estava levemente aberta. Instintivamente, puxei-a. Lá dentro, escondido entre papéis e objetos sem valor, estava um diário. A capa de couro estava rachada, e as páginas amareladas pareciam prontas para se desfazer. Peguei-o com cuidado, e, enquanto o segurava, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Abri o diário e comecei a folhear. As primeiras páginas eram preenchidas com uma letra firme, mas apressada. Logo percebi que pertencia ao próprio capataz. Ele descrevia os dias na fazenda, o trabalho duro e a relação tensa com os trabalhadores. Mas, conforme avançava, os relatos ficavam mais estranhos. Em uma passagem, ele mencionava barulhos à noite, como passos no andar de cima, e a sensação constante de estar sendo observado. Enquanto lia, ouvi um som abafado vindo do teto, algo como um rangido. Parei por um momento, prestando atenção. Tudo ficou em silêncio novamente, mas o desconforto aumentava. Fechei o diário e respirei fundo. Deve ser o vento, falei em voz alta, tentando afastar a sensação de estar sendo observado. Continuei a inspeção pela casa, subindo uma escada estreita que rangia a cada passo. No andar de cima, encontrei quartos pequenos e simples, com camas de ferro enferrujado e colchões embolorados. Um deles, no entanto, parecia diferente. Era o único que parecia ainda estar habitado. Sobre uma escrivaninha, havia objetos cuidadosamente organizados, um par de óculos, um cachimbo e uma fotografia em preto e branco da fazenda. Por um instante, senti como se estivesse invadindo um espaço pessoal. Dei um passo para trás, incomodado, mas então ouvi algo que fez meu coração disparar. Passos. Claros, pesados. E vinham do andar de baixo. Os passos eram lentos, quase arrastados, mas inconfundíveis. O som ecoava subindo pelas tábuas da escada, e minha respiração ficou presa na garganta. Fiquei imóvel por um momento, tentando ouvir melhor. Pode ser algum animal, e pensei, tentando me convencer. Mas lá no fundo, eu sabia que aquilo não era um animal. Tomei coragem e desci devagar, o peso dos meus pés ampliando o rangido das escadas. Cada degrau parecia me aproximar de algo que eu não queria encontrar. Quando cheguei ao térreo, tudo estava do mesmo jeito. O silêncio havia voltado, mas agora ele parecia mais pesado, como se estivesse à espreita, me observando. Olá! Minha voz soou mais alta do que eu esperava, quebrando a quietude. Não houve resposta, apenas o som do vento soprando lá fora. Fui até a porta principal e tentei girar a maçaneta. Estava trancada. Franzi o senho, confuso. Eu tinha certeza de que não a havia trancado. Olhei ao redor, buscando algum tipo de explicação lógica, mas só encontrei mais perguntas. Respirei fundo e decidi vasculhar o restante da casa. Talvez encontrar algo pudesse me ajudar a entender por que aquele lugar parecia tão errado. Voltei para a sala principal e comecei a abrir armários e gavetas. Em uma delas, encontrei uma velha lanterna. Testei e, para minha surpresa, ela ainda funcionava. Decidi levá-la comigo para os cômodos que ainda não tinha explorado. O corredor que levava aos fundos da casa era estreito e escuro. Usei a lanterna para iluminar o caminho, e a luz tremulou sobre as paredes, revelando manchas que pareciam se espalhar como veias pela madeira. Passei por uma porta entreaberta e, ao iluminá-la, senti um calafrio. Era uma cozinha, mas não como eu imaginava. Panelas enferrujadas estavam empilhadas em um canto, e a pia estava cheia de água parada, como se alguém tivesse abandonado tudo às pressas. De repente, ouvi um som atrás de mim. Era um sussurro, baixo e arrastado, como o vento tentando formar palavras. Virei a lanterna imediatamente, mas não havia nada. Só o corredor vazio. Engoli em seco e me forcei a continuar. Voltar agora não era uma opção. No final do corredor, uma porta pesada me chamou a atenção. Era diferente das outras, mais robusta e com um trinco antigo que parecia nunca ter sido aberto.
Girei o trinco devagar e a porta rangeu ao se abrir, revelando um quarto pequeno. Assim que entrei, senti o ar se tornar mais denso. Era como se o lugar tivesse guardado um segredo por tempo demais. No centro do quarto havia uma mesa com uma vela derretida e um pequeno espelho de moldura dourada. Quando me aproximei, percebi que havia algo escrito na poeira do espelho, mas era difícil de ler. Aproximei-me mais, e então as palavras ficaram claras: você não está sozinho. Antes que eu pudesse reagir, ouvi novamente os passos, mas desta vez eles vinham diretamente atrás de mim. Meu corpo congelou. Os passos atrás de mim pareciam tão reais quanto o ar que eu respirava, mas eu não conseguia reunir coragem para olhar. O silêncio voltou abruptamente, mas isso não trouxe alívio. Era como se algo estivesse esperando, apenas brincando com minha mente. Com um esforço que parecia sobre-humano, me virei devagar. A lanterna iluminava o quarto vazio, suas paredes gastas e os móveis cobertos de poeira. Nada. Eu estava sozinho, ou pelo menos era o que queria acreditar. Dei alguns passos hesitantes para fora do quarto e fechei a porta atrás de mim. Meu coração ainda batia como um tambor, mas forcei-me a continuar. Se eu cedesse ao medo, poderia perder o pouco controle que tinha. Voltei para a sala principal e, quase sem pensar, abri o diário do capataz novamente. Eu precisava de respostas. Sentei-me no chão com a lanterna ao lado e comecei a ler as páginas amareladas, tentando ignorar os sons quase imperceptíveis ao meu redor. As primeiras entradas eram rotineiras, descrevendo o trabalho árduo na fazenda e as tensões com os trabalhadores. Mas conforme avançava, o tom mudava. O capataz começava a relatar coisas estranhas, barulhos durante a madrugada, sombras que ele jurava ver do lado de fora da casa. Uma das passagens chamou minha atenção. Ontem à noite, ouvi algo no corredor. Pensei que fosse um dos trabalhadores tentando invadir, mas quando fui investigar, vi apenas uma sombra se movendo pelo quarto. Não era humana. Não pode ser. Continuei lendo, o desconforto crescendo a cada página. As descrições ficavam mais detalhadas, mais sombrias. O capataz falava sobre vozes que o chamavam pelo nome e passos que ecoavam pela casa quando ele estava sozinho. Em uma das entradas, ele mencionava que começou a sonhar com um vulto de um homem alto, de rosto encoberto pela escuridão, que o observava das janelas. Conforme avançava, as palavras se tornavam mais desorganizadas, como se ele estivesse perdendo o controle. Eles não me deixam dormir. As vozes estão mais altas. Não posso fugir. Ele não me deixa sair daqui. Essa casa não é minha. É dele. Meu coração acelerou quando li a última entrada, que parecia escrita às pressas, com garranchos que quase rasgavam o papel. Se você está lendo isso, é tarde demais. Ele já está com você. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o peso das palavras parecia esmagar meu peito. Fechei o diário com mãos trêmulas e olhei ao redor da sala, iluminada apenas pela luz instável da lanterna. A temperatura parecia ter caído drasticamente, e minha respiração saía em pequenas nuvens visíveis. De repente, senti uma corrente de ar frio passar por mim, e a chama da lanterna tremulou. Olhei para o relógio na parede. O ponteiro ainda estava parado às 3h33, mas agora parecia emitir um leve tic-tac, como se tentasse funcionar novamente. Algo caiu no andar de cima, um barulho seco e alto, como se um móvel tivesse sido derrubado. Levantei-me rápido, a adrenalina tomando conta. Segurei a lanterna com força e olhei para a escada. A sombra de algo se movendo no topo apareceu por um instante, mas desapareceu antes que eu pudesse distinguir o que era. Isso não pode estar acontecendo, sussurrei para mim mesmo, tentando recuperar o controle. Mas sabia que não tinha como fugir. A porta estava trancada, e algo me dizia que a casa não me deixaria sair tão facilmente. Decidi que precisava entender mais sobre o que o capataz havia enfrentado. Peguei o diário novamente e procurei pistas sobre o que ele chamava de ele. Na última página, entre rabiscos e manchas de tinta, havia um símbolo desenhado, um círculo com linhas cruzadas no centro. Não parecia um símbolo qualquer, mas algo mais antigo, mais macabro.
Antes que eu pudesse processar o que aquilo significava, ouvi um som que fez o chão abaixo de mim vibrar, uma batida forte, como se alguém estivesse esmurrando a porta do porão. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a casa tinha algo mais para me mostrar. E, por mais que eu quisesse recuar, sabia que não havia outra escolha senão seguir em frente. O som da batida vinda do porão ecoava pela casa, cada pancada mais forte que a anterior. Eu estava paralisado, a lanterna tremendo em minhas mãos. Uma parte de mim queria fugir, mas para onde? A porta estava trancada, e o que quer que estivesse aqui parecia não me deixar sair. Engoli em seco e respirei fundo. Se havia algo no porão, eu precisava saber. Com passos hesitantes, me aproximei da porta pesada que levava ao porão. Era feita de madeira maciça, com dobradiças enferrujadas que rangiam ao menor toque. Girei o trinco, e o som estridente fez meu coração acelerar. A porta abriu devagar, revelando uma escadaria íngreme mergulhada na escuridão. Um cheiro forte de mofo e algo metálico e enjoativo, subiu, fazendo meu estômago revirar. Desci lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e as sombras dançavam pelas paredes de pedra do porão. No fundo, havia uma mesa tosca coberta por um pano, com objetos que não consegui identificar de imediato. O ar ali era mais frio, quase gélido, e a sensação de ser observado era insuportável. Quando cheguei ao fim da escada, vi marcas no chão. Pareciam sulcos profundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente. Aproximando-me da mesa, retirei o pano com cuidado. Embaixo, havia objetos que me deixaram sem ar, velas derretidas, um punhal enferrujado e o mesmo símbolo desenhado no diário do capataz, de um círculo com linhas cruzadas e gravado em um pedaço de madeira. O capataz estava envolvido em algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Meu coração disparou ao lembrar das palavras no diário, dele não me deixa sair daqui. Quem era o ele? O que havia sido despertado nesta casa? De repente, um som grave ecoou atrás de mim. Virei-me rapidamente, iluminando a parede oposta. Ali, vi algo que me fez recuar instintivamente. Gravado na pedra, havia uma série de marcas, como arranhões profundos. Eles formavam frases desconexas, em uma escrita que misturava símbolos e palavras em português, algumas delas legíveis: dor, sangue, nunca fuja. Enquanto processava aquilo, a lanterna piscou, e um frio gélido tomou conta do porão. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Olhei para a escada, pensando em fugir, mas algo surgiu no canto do meu olho. Uma figura alta, encoberta por sombras, estava ali, imóvel. Meus pés congelaram no lugar. A lanterna piscou novamente, e por um breve momento, eu vi. Era um homem. Ou pelo menos algo que já tinha sido um. Sua forma era distorcida, com o rosto obscurecido como uma sombra densa. Ele me observava, imóvel, mas sua presença era sufocante. O diário do capataz havia descrito algo assim, mas nenhuma palavra poderia capturar o pavor que tomava conta de mim. Você não deveria estar aqui, e a voz era baixa e arrastada, mas claramente masculina. Não sei de onde veio, mas parecia estar ao meu redor, dentro da minha cabeça. A figura começou a se mover, lentamente, como se flutuasse em minha direção. Meu instinto de sobrevivência finalmente assumiu o controle, e eu corri escada acima, tropeçando nos degraus. Quando alcancei a sala, fechei a porta do porão com força e empurrei um móvel para bloqueá-la. Meu coração estava disparado, e meu corpo tremia. Mas, antes que pudesse respirar aliviado, percebi algo que me gelou ainda mais. A sombra que vi lá embaixo e agora estava no reflexo da janela à minha frente, parada atrás de mim. Minha mente estava em caos. A sombra no reflexo da janela parecia fixa, mas eu não conseguia me mover. Meu corpo estava travado entre o pavor e a exaustão, enquanto minha mente lutava para processar o que tinha acabado de acontecer no porão. De repente, o reflexo desapareceu. Virei-me bruscamente, a lanterna agora apagada. A sala estava escura, e o silêncio era tão denso que parecia grudar em mim. Foi então que ouvi novamente, e aquela voz baixa e arrastada.
Você nunca deveria ter voltado. Minha visão ficou turva, e tudo ao meu redor parecia rodar. Caí de joelhos, meu corpo paralisado, e uma onda de desespero tomou conta de mim. Era como se algo estivesse sugando minha energia, minha própria vontade de lutar. Minha mente começou a apagar, fragmentando-se entre imagens da sombra, o diário e o símbolo gravado no porão. Quando recuperei a consciência, estava do lado de fora da casa, sentado no chão úmido. A luz do amanhecer começava a tingir o céu, mas tudo parecia irreal, como se eu ainda estivesse preso em um pesadelo. Olhei ao redor, tentando entender como havia saído. Eu não me lembrava de ter aberto a porta, muito menos de ter corrido. Levantei-me, com dificuldade, e caminhei até o carro. Quando passei pela casa do capataz, senti um calafrio. Ao olhar para uma das janelas, vi uma figura. Alta, imóvel, exatamente onde eu a havia visto antes. Entrei no carro, liguei o motor e saí sem olhar para trás. Mas, enquanto dirigia, percebi algo estranho no banco do passageiro, no diário do capataz. Eu não o havia trazido comigo, ou o havia? Tentei jogá-lo para fora, mas minhas mãos tremeram e não obedeceram. Foi então que ouvi, pela última vez, aquele sussurro familiar, vindo de dentro da minha mente. Você nunca escapará. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.